Bom, meu nome é Patrícia, sou brasileira, sou de São Paulo, do ABC paulista, na verdade, sou de São Caetano do Sul. Mas eu cresci na Serra do Mar, na descida ali para Santos, no litoral sul, cresci no meio do mato, nós tínhamos uma chácara ali. Eu acho que meu vínculo com a natureza vem daí, claro, no meio do mato, no meio da Mata Atlântica, vendo a bicharada, enfim, para mim foi o gatilho. E eu não sou bióloga, sou engenheira florestal, acabei indo para uma área que, na verdade, busca mais a questão da conservação e do manejo, mais do que propriamente a biologia. Gente, eu estou com os meus filhos aqui do lado, tá? Então, se alguém espirrar ou gritar, tá bom? Já está avisado. E a engenharia florestal, para mim, foi uma opção mais bacana para o que eu queria, que era trabalhar com conservação, com manejo. Fiz a graduação na Exalc, USP, em Piracicaba. Saindo de lá, caí para o mundo real, fui fazer pesquisa no campo. Fui trabalhar com mico-leão preto. Então, por muitos anos, né, no início da minha carreira, eu trabalhei com os macaquinhos, uma das espécies de primatas mais ameaçadas do mundo. Era um experimento de translocação, de tirar animais de uma área e colocar em outras e ver como é que eles se adaptavam. E estando no campo, então, foram surgindo interesses diversos, né? E um deles que foi nascendo foi o interesse por grandes mamíferos, né? Eu costumo brincar que logo que comecei a trabalhar com os micos, me dei conta que eu não queria ser primatóloga, que eu não queria trabalhar com macaco. E o pessoal pergunta por quê, e eu brinco que é porque você tem que olhar para cima, né? E o pescoço dói. Mas, na verdade, é porque eu tenho uma paixão especial por grandes mamíferos e nada melhor do que o maior mamífero terrestre da América do Sul, que é a nossa anta. E aí, então, eu fui para mestrado, fui para Belo Horizonte fazer o mestrado na UFMG, na Federal. Acabei saindo do Brasil para fazer um doutorado na Inglaterra, em manejo de biodiversidade. E voltei, mas eu não tenho essa veia acadêmica muito saltada. A minha veia mais saltada é no campo, estar com a bota na lama, estar correndo atrás dos animais e descobrindo coisas sobre eles e respondendo perguntas sobre eles e reportando e comunicando esses achados, né? E então eu passei boa parte da minha carreira, da minha vida profissional até agora no mato, no campo, é onde eu sou mais feliz. E estamos fazendo 25 anos de esforços, de estudos sobre a anta brasileira aqui no Brasil. Então, esse ano estamos fazendo bodas de prata. Teremos aí uma série de celebrações no decorrer do ano, então convido todo mundo a ficar de olho aí nas nossas mídias sociais antológicas para acompanhar a movimentação. E a gente faz de tudo um pouco, pesquisa, a gente realmente acredita que a gente precisa desses resultados científicos, dessa informação científica top de linha, qualidade por excelência, que vão então substanciar, que vão subsidiar o desenvolvimento de estratégias para a conservação desse animal, que é uma espécie ameaçada de extinção. A gente busca também olhar para os outros aspectos, como é que está o habitat desse bicho, onde ela vive, em quais condições esse habitat se encontra, quais são as ameaças que ela enfrenta na natureza, né? E são muitas, a gente certamente vai acabar falando sobre isso. Como a gente comunica a causa da conservação da anta brasileira para o público nacional e internacional, mas particularmente para o nosso público nacional. A gente sabe que a anta tem um sério problema de relações públicas aqui no Brasil, né? Então a gente costuma chamar as pessoas que a gente julga desprovidas de inteligência de anta, né? Então a gente busca resolver isso desmistificar isso através de comunicação. E a gente faz treinamento de jovens, de pessoas que estão iniciando na carreira da conservação, turismo científico, trazendo gente do público de maneira geral para nos acompanhar no campo, e aí a gente faz a pessoa se apaixonar por aquilo ali e voltar para casa falando sobre o assunto. E uma série de outras frentes. Então, é um trabalho de grande escala, que cobre uma série de diferentes componentes, muito bem costuradinhos, né? Cada um deles alimenta os demais.
Nossa equipe é muito multidisciplinar, a gente tem veterinários, biólogos, engenheiro florestal, enfim, de tudo um pouco. E a gente atua a nível nacional, na Mata Atlântica, no Pantanal, no Cerrado, e estamos começando agora na Amazônia. Então, é um trabalho grande, de longo prazo, bastante abrangente, e é uma causa de vida de todos nós envolvidos, não só eu. E a lição, né, que você pediu para eu falar, a lição é que quanto mais você trabalha, quanto mais você foca, no meu caso, num animal, na conservação de uma espécie animal, menos você sabe. Menos você sabe e mais perguntas surgem, e é sempre uma enorme bola de neve, né? Uma pergunta que você responde, é um grande desafio que você resolve, que você transpassa, só que aquela resposta te traz uma série de outras perguntas. Mas, por outro lado, são esses trabalhos no longo prazo que nos dão a possibilidade de olhar a conservação de uma determinada espécie de uma forma mais holística, de uma forma mais aqui de cima, e ser capaz, então, de tecer as estratégias que, de fato, vão colocar o dedo na ferida para conservar aquele animal. Então, a lição, para mim, sempre é, a todo dia, você não sabe nada, você ainda tem que trabalhar e aprender muito mais. Perfeito, Patrícia. Muito obrigada. Só avisando todo mundo, eu vou começar. Quem já tiver pergunta, quiser mandar, pode ficar à vontade. Eu vou só fazer uma pergunta introdutória para a gente entrar realmente num assunto. A gente pode variar daqui em diante, como bate-papo. A gente começa num assunto e termina em 4. Então, Patrícia, eu queria fazer essa pergunta porque assim, você está trabalhando nesse ramo assim de conservação desde 1996, certo? E isso é bastante tempo. Eu não era nem nascida ainda. E uma dúvida que me surgiu assim, é um trabalho relativamente específico, com a ANTA brasileira, mas é algo que eu fiquei em dúvida, porque assim, a ANTA, nós sabemos, e se você quiser destrinchar isso para a gente seria ótimo, tem um papel fundamental na conservação dos biomas brasileiros, principalmente aqui no Brasil, né, em especial. E uma dúvida que me veio, eu acho que a gente pode pegar esse Fernanda, esse gancho. Assim, nesse seu tempo que você tem trabalhado, assim, quais foram os maiores desafios que você teve que enfrentar? E de lá para cá, passaram uns aninhos, de lá para cá, o que você acha que mudou? O que você acha, quais foram as estratégias que vocês utilizaram para enfrentar esses desafios e que vocês acham que poderia ser não se tornar mais abrangente, mas abranger outras áreas da conservação para outros animais dentro dessa área das conservações de espécies, e qual tem sido o seu maior desafio hoje, assim, para além de pandemia e como isso deve estar piorando o trabalho, como o governo está ajudando a piorar o trabalho, mas para além disso, quais têm sido os seus maiores desafios agora na área da conservação? Pois como eu disse, né, são 25 anos. Eu comecei super jovenzinha, a Fernanda está dando risada aqui no chat, né? Comecei novinha, não tinha cabelos brancos ainda, e as coisas eram muito diferentes, né? A gente começou com perguntas pequenas, com um projeto bastante localizado ali na Mata Atlântica, e aí, como eu disse, foi virando bola de neve, a gente foi acumulando perguntas e demandas, né? Porque você trabalha com uma determinada espécie, você começa a atender demanda também, né? Não basta você estar pesquisando esse animal e estar descobrindo tudo que há para que foi o que eu mencionei. Então, ao longo dos anos, novas ferramentas foram aparecendo, desafios cada vez maiores, e sucessos cada vez maiores também, né? Tudo isso vem com o tempo. Eu acho que uma das maiores, eu gosto de chamar de provação, uma das maiores provações pelas quais a gente passou foi o início do nosso trabalho no Cerrado, aqui no Mato Grosso do Sul. Nós iniciamos na Mata Atlântica, então era aquele projetinho, foi meu doutorado, a gente respondeu um montão de perguntas, foi o início do nosso banco de dados, né, sobre esse bicho.
E a gente já começou ali, então, a tecer as primeiras estratégias, a pensar no que era primordial para fazer com que esse bicho sobreviva aí para as nossas futuras gerações. Aí, então, expandimos para o Pantanal, e aí, quando a gente chegou ao Pantanal, né, que é a maior planície alagável de água fresca do planeta, né, de água doce, assim, é uma infinitude de habitat, de recursos, de comida, de água. A gente encontrou essas populações de anta super grandes, super bem de saúde, se reproduzindo maravilhosamente. Então, a gente brinca que é o paraíso das antas, né? É a nossa população controle. Todo o resto, todas as outras circunstâncias nas quais a gente encontra a anta, a gente compara ao Pantanal, que é, de fato, a anta no paraíso. E ali, então, começamos a desvendar muitas coisas sobre esse bicho, e aí, na sequência, veio o cerrado, que é o nosso bioma brasileiro que mais sofre, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe disso. É onde, quando a gente pensa em cana, naqueles oceanos de plantios de cana, oceanos de plantios de soja, enfim, agricultura agropecuária em larga escala é cerrado de maneira geral, né? Então é um mosaico de ameaças, não só a agricultura em larga escala, mas as rodovias, a caça ilegal, a contaminação por agrotóxicos, que é uma temática que a gente vem abordando também. E naquele momento, 2015, já fazia algum tempo, né? Quando a gente chegou ao Cerrado e se deparou com tudo isso, já fazia algum tempo que nós estávamos na estrada, onde a gente estava acompanhando essa população no paraíso, né? E chegar dessa forma ao inferno, esse mosaico de ameaças para esse bicho foi muito facada no coração, assim, né? Para a gente foi muito essa coisa de, putz, será que a gente está esses anos todos na estrada, enfim, gerando informações para salvar esse bicho, ou será que a gente está pura e simplesmente documentando a extinção desses animais em algumas partes do Brasil, né? Então foi um momento muito, muito difícil para a gente, de muita reflexão. E a gente chegou à conclusão de que, claro, a gente, como eu já escutei hoje, a própria Fernanda falando numa reunião que a gente teve agora há pouco, conservacionista é otimista por natureza, então a gente tem que acreditar que o pouquinho, né, o que a gente está fazendo está contribuindo de alguma forma. E o maior desafio para mim hoje em dia como é que eu te falo isso? Começar a pensar em ter uma forma de tornar todo esse nosso trabalho, todo o trabalho dos 25 anos para trás e dos 25 anos que certamente virão pela frente, sustentável, né? De ter os recursos humanos necessários para continuar tudo isso, os recursos financeiros necessários para manter, e tudo que é necessário para manter um programa de conservação de longo prazo. E a gente usa muito a anta como embaixadora, né? Ela é a nossa causa, a conservação desse animal, ela é a menina dos nossos olhos, é o nosso foco, porém, é também um animal que nos permite, como você disse, né, conservar a nossa biodiversidade, é a grande jardineira da floresta, né? É o bicho que come um monte de fruto, engole um monte de semente, anda quilômetros e quilômetros e quilômetros e vai defecar essas sementes lá do outro lado da floresta onde ela vive. E com isso, então, ela brinca com a diversidade, né? Ela leva as espécies daqui para lá, de lá para cá, e assim ela vai criando diversidade. Então, é um animal de uma importância ímpar, única, e para a gente é um desafio manter a atenção do mundo da conservação desse animal pela importância que ela exerce. Falei demais. Ah, que isso, assim que a gente gosta. Só avisando o pessoal, só reforçando a mensagem que a Fran colocou no chat, a gente está abrindo para as perguntas, já vai fazer meia horinha já, a gente quer respeitar também o tempo da Patrícia. Então, quem quiser e se sentir à vontade para fazer perguntas, pode ficar à vontade. A gente tem 2 jeitos de você fazer isso, você pode escrever, caso você não se sinta confortável falando,
ou você pode colocar o seu nome, e aí a gente vai indo nas ordens. Se você colocou o seu nome, você abre o seu microfone quando for a sua vez de falar, e aí você pode fazer a pergunta diretamente para a Patrícia. Enquanto a gente não tem perguntas, Patrícia, eu tinha uma duvidazinha. Tenho várias dúvidas, na verdade, né? Mas uma das que eu fiquei bem... E que eu até hoje fico, na verdade, para se pensar no mundo inteiro, no geral, que é sobre a relação cultura e crueldade animal, né? Eu sei que você, quando você começou a estudar, indo mais para a área central do Brasil, você acabou se deparando, você faz esse trabalho de conscientização ambiental, né, de educação ambiental mesmo, com novos povos, e eu sempre fico pensando se isso acaba sendo, ou gerando um certo dilema, sabe, de mexer com certas tradições que para eles faça sentido, e como é que você combate, e se existe uma questão ética em combater esse tipo de questão. Queria saber o que você acha e como é que é para você. Eu acho que um conservacionista, Mayumi, a gente tem que estar sempre muito preparado para lidar com esses diferentes aspectos culturais, com essas diferentes demandas de diferentes comunidades e situações e condições. Então, a gente não pode chegar numa determinada área, chegando, né? Porque é sempre muito prejudicial para um trabalho. Por exemplo, quando nós chegamos ao Pantanal, ao Cerrado, as áreas anteriores, onde a gente foi aos poucos se estabelecendo, um dos primeiros passos que um programa como esse tem que tocar é gastar ali uns bons 2, 3 meses andando, visitando, conhecendo as pessoas, fazendo visitas técnicas, se apresentando. Então, assim, são de fato alguns meses de trabalho concentrado, conhecendo a comunidade, e buscando aliados, entendendo o contexto, quais são as percepções, como é que essas pessoas, esses diferentes grupos que fazem parte dessa comunidade percebem a anta. É carne, é um bicho que eu vou caçar e vou comer, ou é um animal que tem uma importância muito grande para a floresta, ou é um animal que causa danos à minha cultura agrícola. A anta adora uma mandioquinha, adora um milho, enfim, então tem essa interface também com as comunidades. Enfim, a gente tem que ter uma visão bastante holística, bastante global do que a anta representa nesse novo contexto onde você está se inserindo. E a partir dali, simplesmente respeitar esse contexto. E aí tem os conflitos, é claro, né? A gente tem áreas, Mata Atlântica, Cerrado, onde a gente trabalha, onde existe caça, e é uma das ameaças, embora não seja a maior ameaça para esse animal. A gente sabe que hoje em dia a maior ameaça, mais séria, mais premente, a mais complexa para a anta são os atropelamentos em rodovias. Fernanda é uma grande parceira nossa na busca de resolver essa problemática, mas a caça sim, um fator. Então, a gente tem que buscar entender por quê, qual é a motivação por trás dessa atividade. É um crime no Brasil, não é uma atividade legalizada, né? Então, é um trabalho que, na verdade, nem é muito nosso papel lidar com isso, é uma atividade que coibir isso é papel dos órgãos legais, mas a gente tem que lidar. E tem uma série de formas de fazer isso. Tem técnicas de marketing social, buscando desagregar valor desse bem ou dessa conquista de caçar um animal. Tem técnicas de envolvimento da comunidade em atividades de conservação, de forma que a atividade, então, agregue outras percepções a um projeto, a um programa, a uma atividade de pesquisa. Enfim, mas a gente tem que saber entender o que está por trás. Agora, por exemplo, a gente vai para a Amazônia, e a gente sabe que na Amazônia o contexto da caça da anta é bastante mais presente do que tudo que a gente já viu até agora. Então, certamente será uma nova temática com a qual a gente vai lidar. E no que diz respeito ao conflito, né, a anta entrando na cultura ali, na plantaçãozinha de mandioca do pequeno agricultor, no fundo de uma reservinha, e
destruindo. Muitas dessas pessoas têm motivos de sobra, né, para ir lá e simplesmente liquidar esse animal. E aí tem todo um trabalho da mesma forma com a caça, de sentar, conversar, enfim, falar sobre o bicho e buscar reverter esses processos. Isso é perfeito. Eu vou até ler o comentário do Paulo aqui. Ele falou, caramba, eu nunca ia pensar que essa é a maior ameaça, né? O Douglas mandou uma mensagem, uma pergunta. Douglas, eu sei que você mandou a escrita, mas eu vou perguntar mesmo assim. Se você quiser se sentir confortável, pode ficar à vontade de ligar o microfone e perguntar oralmente direto para a Patrícia, se você preferir. Amiguinho. Não? Tá bom, então a gente lê. O Douglas Parks perguntou. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, acompanho desde sempre. Existe educação ambiental no Cerrado, conversas com fazendeiros, algum fazendeiro que apoia a causa, mostrou interesse em mudar, etc.? Temos, em cada uma das áreas onde a gente trabalha, nós temos ações de educação, nós temos ações de comunicação, nós temos ações em todas aquelas frentes que eu mencionei nas quais a gente atua. E aí tem, como se diz, um viés diferente para cada um desses componentes, né? Então, a questão da educação é mais uma coisa assim de você levar para a comunidade uma compreensão maior sobre o ambiente, sobre o animal, sobre quais são as ameaças envolvidas, quais são as demandas desse bicho, o que ela precisa, o que a gente tem que fazer por ela, o que cada um de nós pode contribuir, né? E isso a gente trabalha em diferentes públicos, diferentes agentes da comunidade. Normalmente é necessário que você tenha como se diz, um QG dentro de uma comunidade, a partir de onde você, então, opere. Então, na Mata Atlântica, nós temos a sede do nosso projeto, que é um parque estadual, é uma unidade de conservação. No Pantanal, nós trabalhamos numa fazenda, uma propriedade privada, são pecuaristas, tradicionais pantaneiros, grandes apoiadores do nosso trabalho. Uma coisa interessante de falar é que a maioria das pessoas acha que o Pantanal é uma grande área protegida, né? Não é verdade, 95% do Pantanal é propriedade privada economicamente ativa. E são esses proprietários que mantêm o Pantanal como ele é, né? E em função disso, mantém um dos nossos biomas melhor conservados, e é a propriedade privada. No Cerrado, o nosso QG é uma pequena escolinha numa agrovila de um assentamento da reforma agrária, um grande centro comunitário, crianças de todas as séries, professores, os coordenadores do curso, é o centro daquela comunidade, então todos os eventos ali acontecem ali, a missa é na escola, enfim, tudo naquela comunidadezinha é ali. Então, para a gente é um excelente QG para atingir todas as diferentes audiências. Na Amazônia, a gente vai estabelecer o nosso QG quando chegarmos lá, em breve. Mas sim, a gente tem uma infinidade de exemplos de pequenos agricultores envolvidos, de escolas envolvidas, de grandes pecuaristas ou agricultores envolvidos. E hoje em dia a gente está enxergando uma mudança, a gente está vendo as pessoas se interessando mais, a gente está vendo as pessoas se ligando, percebendo de que, desculpem o bom português, mas daqui a pouco a água vai começar a bater no bumbum, né, com mudanças climáticas e etc. Então, as pessoas estão começando a refletir um pouquinho mais de, opa, peraí, o bicho está pegando, como é que eu posso entrar nesse processo, como é que eu posso contribuir, como minha atividade pode ser menos prejudicial, enfim. Então, sim, a gente tem visto bastante movimento, bastante envolvimento cada vez mais. Obrigada, Douglas. Oi, Patrícia. Meu nome é Isca. A minha pergunta era relacionada, tem um pouco a ver com isso que você acabou de falar, mas eu queria saber mais sobre como é que é para as populações de anta no Brasil. Por exemplo, vocês precisam recorrer a um orçamento específico do governo federal
Ou as antas agora estão localizadas já em áreas de unidade de conservação e áreas protegidas? Como é que é essa distribuição geográfica delas? Francisca, tem um pouco de tudo, né? Esse animal está distribuído por basicamente todo o nosso país, por toda a América do Sul, a leste dos Andes, até a pontinha norte ali do Rio Grande do Sul. Não tem para cada cordilheira, então não tem anta no Uruguai, não tem anta no Chile, mas ela está em 11 países. E aí as pessoas até pensam, falam, puxa, esse bicho está por toda a América do Sul? Peraí, como é que vocês estão falando que esse animal está ameaçado de extinção, né? Mas aí a gente tem que dar um zoom, né, nesses 11 países aí da América do Sul e pensar o que ali no esmiuçado a gente vai achar. A gente vai achar, por exemplo, uma Mata Atlântica que só tem 15% restante ainda. A gente vai achar um cerrado picotado, como eu disse antes, um mosaico de diferentes ameaças, cerca de 20, 25% ainda existentes. A gente vai achar um llano venezuelano lá num outro país, também picotado, um chaco seco, chaco úmido na Bolívia, também extremamente antropizado, alterado pelo homem, enfim. E a gente vai achar também o Pantanal, onde, como eu disse, a gente tem a anta no paraíso, em populações super saudáveis, em grandes números e etc. Então, a gente tem essa multitude de contextos, em algumas situações em áreas protegidas, em unidades de conservação, mas na maioria gritante, na grande maioria da distribuição desse bicho, ele está fora de áreas protegidas, né? Então, aí entra a importância imensa de a gente, então, conseguir navegar por todos os atores que estão ali vivendo nas proximidades desses animais. Então, que sejam os órgãos governamentais, os órgãos não governamentais, as gestões das unidades de conservação, os proprietários das fazendas, das reservas legais, das áreas de preservação permanente, do assentado, da reforma agrária num assentamento, do pequeno agricultor, enfim, da usina de cana, do grande plantio de soja, do plantador de eucalipto, enfim, todo mundo está envolvido, todos os diferentes setores. Então, a gente tem que navegar por tudo isso. Em termos de recursos financeiros, eu acho que eu entendi que você perguntou alguma coisa nesse aspecto. Não existe no Brasil editais necessariamente voltados para a conservação de espécies, tá? Então, todo o nosso recurso, virtualmente todo o nosso recurso financeiro para trabalhar a conservação da anta brasileira no Brasil inteiro vem de agências internacionais, que financiam o nosso trabalho através de recursos financeiros ou de suporte com equipamento, enfim, a gente tem aí uma variedade de diferentes modelos de apoio. Eu espero ter te respondido, Francisca. Respondeu sim, obrigada. Oi, boa tarde. Eu estava sem fone de ouvido, desculpa. Eu tenho uma pergunta de novo. Pode fazer? Pode, Douglas. Eu posso só pedir para você colocar o seu nome e deixar a Lana perguntar e depois você vai? Só para a gente manter a ordem? Ah, ok. Obrigada, Ângelo. Lana, pode perguntar. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu acompanho tem um tempo, acho incrível. Eu sou do Pará, e aí a minha pergunta é relacionada às pesquisas na Amazônia. O que você espera? O que você acha que vai ser mais difícil? Quando pretende mais ou menos começar? Porque a gente sabe que com essa pandemia agora está meio complicado, mas, no geral, assim, o que você espera da pesquisa na Amazônia? Pois é, Lana, que legal falar com alguém do Pará. Estamos chegando, duas das nossas áreas de estudo na Amazônia serão no Pará. E o que a gente quer para a Amazônia? Eu falei, né, desde o início, que o Pantanal é o nosso paraíso, a gente chama também de nosso laboratório a céu aberto. Então, tudo que a gente quer saber a respeito da anta nas condições mais naturais possíveis é lá.
Fora isso, nós temos buscado atuar em áreas onde esse animal vive num contexto antropizado, onde ela vive a pauleira, onde ela realmente está sujeita ao maior número possível de ameaças e onde nós somos, de fato, necessários. Então, quando a gente desenvolveu, concebeu o Programa Amazônia, desde o início a gente já sabia que a ideia era não trabalhar lá no meião da Amazônia, unidade de conservação, onde esse bicho está ali relativamente bem protegido e conservado. Então, nós vamos nos estabelecer ao longo do Arco Sul do desmatamento. Na verdade, perdão, eu falei 2 áreas no Pará, é mentira. Não, são 2 áreas no Pará, viajei, deu branco total. Uma delas no Mato Grosso, que é ali bem na transição entre Amazônia e Cerrado, naquela faixa ali de Canarana, Querência, que é uma área de agropecuária, principalmente agricultura em larga escala. Então, a gente vai trabalhar numa fazenda ali, buscando entender o que é a ANTA nessa interface floresta amazônica e agricultura em mega escala, né? Aquela coisa de você dirigir por 3 horas esperando ver a Amazônia dos 2 lados e tudo que você vê é soja. Então, a gente está bem curioso para entender a ANTA nesse contexto. E no Pará, nós vamos trabalhar em Carajás, olhando para a questão da mineração. Então, mais uma ameaça que vai entrar para o nosso rol de impactos analisados. Como é que mais uma vez, a ANTA nessa interface entre área minerada e floresta amazônica. E na Agropalma, que é lá em cima, em Tailândia, buscando entender o que é a ANTA mais uma vez, na interface plantio de palma, de dendê e floresta amazônica. Então, o mote é muito similar ao cerrado, né? É entender o impacto dessas diferentes ameaças nesse animal e o que precisa ser feito para resolver, o que precisa ser feito para que elas consigam sobreviver nesses contextos. Muito obrigada, ansiosa já pelos resultados dessa pesquisa. Estamos chegando aí, Lana, logo estamos aí na tua terra, se Deus quiser. Opa, e você perguntou quando que a gente vai começar, não sei. Nós temos uma primeira expedição marcada para junho, para Carajás, com uma pequena passadela em Tailândia, na Agropalma, e a gente está, enfim, esperançoso de conseguir fazer. Era para termos começado no ano passado, não foi possível. A situação no Pará, enfim, foi bem complexa, ainda está, né? E em todo o Brasil, na verdade. Então, mas a gente está com esperança de conseguir fazer uma primeira expedição em junho. Torce aí por nós. Maravilhosa, Patrícia. Obrigada pela pergunta, Lana. Douglas, pode abrir o microfone. Oi, eu queria saber se tinha falado sobre o chaco na Bolívia. Eu queria saber se tem projetos do chaco brasileiro, de fazer uma expedição por lá. Tem alguma ideia em mente? Então, Douglas, na verdade, antes de mais nada, existe aí uma controvérsia, né? Se de fato existe um chaco brasileiro, ou se é domínio do Pantanal, enfim, mas tem ANTA lá. A gente tem um problema, eu costumo brincar com o pessoal da equipe, a gente tem um problema de pernas, né? Não tem muito como a gente expandir mais do que a gente já está expandindo. Uma outra novidade nossa, a gente está começando um projeto aqui em Campo Grande que se chama também Projeto Antas Urbanas. Campo Grande é surreal, a gente está no meio do Cerrado, Campo Grande foi plantado, né, no meio do Cerrado, e a gente tem muitos animais silvestres aqui na cidade e muitos registros de anta perambulando pela cidade de Campo Grande, grandes avenidas, enfim. Então, é mais uma frente que a gente está abrindo esse ano, no mesmo ano em que a gente está iniciando a Amazônia. Então, a gente tem essa coisa de não dá para expandir muito mais. Dito isso, eu tenho muita vontade de realizar algumas, o que eu chamo de expedições, que seriam algumas buscas por informações em algumas regiões bem específicas do país.
onde a gente tem pouca informação sobre a anta. A gente não vai ter um programa grande de pesquisa, mas eu gostaria de realizar essas expedições para coletar informações ali, VaptVupt, e ter isso, então, compilado para o nosso banco, para oferecer esses dados para processos governamentais de lista vermelha, de planejamento de ações para a conservação da espécie, que são processos que já existem e com os quais a gente já trabalha, já contribui. Então, eu penso muito numa expedição caatinga, onde esse bicho é considerado localmente extinto. A caatinga tem a gente chama de enclaves, né, de Mata Atlântica, na parte sul dela, e tinha anta nessas áreas, e a informação que a gente tem é que elas foram todas caçadas e consumidas, né? E eu penso, então, caatinga, gostaria muito de rodar uma expedição pelo Araguaia, e por essa região aí da interface entre Brasil, Bolívia, Paraguai, nessa área controversa aí, Chaco, não Chaco, e quem sabe no futuro a gente consegue decolar. Muito obrigado. De nada, Douglas. Obrigada, Douglas. Obrigada, Patrícia. Calma aí, gente, que eu me perdi na quantidade de perguntas. Eu ia perguntar, mas eu vou deixar, surgiram 2 perguntas aqui, 3, na verdade. Então, dei uma pergunta da Érica. A Érica perguntou, Patrícia, eu fiquei com uma dúvida. Como você foi de engenharia para estudo de conservação de antas? Você teve que voltar a fazer você teve que se voltar à biologia depois? Érica, a engenharia florestal, na verdade, ela tem todo um componente de manejo de fauna, manejo e ecologia de fauna, que é o início da conservação, são os primórdios da conservação no mundo, não só aqui no Brasil, foram essas escolas, antigas escolas de manejo de fauna, né? E então tem todo esse componente. A engenharia florestal tem toda uma série de disciplinas que te preparam para essa frente de trabalho, mas dito isso, não te prepara num monte de outras coisas que são super primordiais para trabalhar com conservação. Então, eu fiz 2 coisas muito importantes para complementar a minha formação, digamos assim. Durante a faculdade, eu corri muito por fora, fiz muitos estágios, fiz muitos voluntariados, enfim, todos os projetos que eu pude visitar com fauna, com animais, eu visitei. Estava constantemente no pé dos pesquisadores trabalhando no Brasil na época e pedindo estágio. Então, todo final de semana, férias de julho, férias de fim de ano, eu estava no campo com algum pesquisador. E uma outra coisa foi que eu me formei engenheira florestal, com esses preparos que eu adquiri correndo por fora, né, também, e como eu disse, caí no mundo, fui trabalhar com mico-leão preto, e etc. E aí, em outros momentos, então, eu fui para outras formações acadêmicas. Fiz um mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, e depois o doutorado em Manejo de Biodiversidade. Então, eu acho que o conjunto da obra, todas essas diferentes experiências acadêmicas e não acadêmicas que eu tive, acabaram dando no que eu sou hoje. Uma mistura de tudo isso. Érica agradeceu. Obrigada. Acho que eu vou lembrar também que, se eu não me engano, a gente foram muitos papos, eu vou lembrar de todos, mas não sei se a gente tirou do papel isso, mas eu acho que a gente tirou. Não, tiramos sim. A gente tem um papo com um engenheiro florestal que fez uma expedição em busca das maiores árvores na Amazônia. E tá lá no YouTube. Se o PV ou se a Francisca quiser caçar lá e botar o link aqui, acho que pode ser legal aí para te esclarecer algumas coisas também, Érica. Que legal. Perfeito. Peraí que eu vou atrás da próxima pergunta. Calma, gente. Muitas mensagens. Achei. Próxima pergunta é do Marcelo. Ele perguntou, Paty, você já pensou em trabalhar na Mata Atlântica, da Serra do Mar e Paranapiacaba? Acho que Paranapiacaba é um nome engraçado. Então, mais uma vez a questão das pernas, né?
Um outro aspecto do nosso trabalho é que nós temos aqui no Brasil 4, 5 outros projetos trabalhando com anta, né? E 2 deles atuam fortemente, firmemente, não na região da Serra, de Paranapiacaba, mas na floresta atlântica ali, já mais para o lado da costa, não a floresta atlântica do interior, que é o Morro do Diabo, que é onde a gente trabalhou, né? Então, a gente tem uma pesquisadora que se chama Andressa Gatti, que trabalha no Espírito Santo, com as antas na Mata Atlântica, e a gente tem a Mariana Landis, que trabalha no Parque Estadual Carlos Botelho, no Legado das Águas, enfim, numa série de... A Mari trabalha num grande mosaico de floresta atlântica ali da região mais da costa, né? Então, a gente já está coberto ali, a gente já tem esses projetos tocando essas iniciativas e a gente trabalha muito de forma conjunta, né? A gente costuma dar risada que a galera das antas é muito unida, as antas são amigas, todo mundo, né, trabalha muito bem junto e etc. Então, a gente vive trocando informação, a gente se ajuda, a gente, enfim, estamos juntos de qualquer maneira. E o que é legal é pensar na existência dessa equipe ainda maior, expandida, ainda mais holística, ainda mais multidisciplinar, fazendo um monte de coisas diferentes a nível de país, né? Perfeito. A Nádia mandou uma pergunta também. Ela perguntou, Patrícia, boa tarde, sou grande fã do seu trabalho. Queria saber qual foi a maior dificuldade que você teve ao longo desses anos trabalhando com a conservação e o que você diria a quem quer começar a seguir essa área. E eu vou complementar com mais uma pergunta. Você iniciando esses trabalhos agora na Amazônia, a gente tem visto um crescimento aí, em partes aí por um certo incentivo do desmatamento na Amazônia. Eu queria saber, tipo, se você puder responder agora, qual vai ser seus desafios para implementar esses núcleos lá na Amazônia também, seria bacaninha. Tá, então são 2 perguntas, calma. Com relação às maiores dificuldades, eu acho que realmente manter um projeto de longo prazo e manter, como eu disse, né, todas as diferentes frentes. Então, tem a questão do manter o trabalho robusto, de boa qualidade, no campo, no escritório, nas análises de dados, enfim, toda a parte ciência, né? Manter essa equipe multidisciplinar, com o olho brilhando, enfim, com sangue no olho, né, camisa vestida, trabalhando por essa causa. Em alguns aspectos é complexo. A questão do recurso financeiro, então, eu passo cerca de 50%, 60% do meu tempo sentadinha aqui no escritório, escrevendo pedidos de ajuda financeira, né, propostas pedindo dinheiro, e atendendo esses financiadores, cultivando essas parcerias, esses relacionamentos, né, para que eles fiquem conosco pelo maior tempo possível. As dificuldades no campo, né, como eu disse, eu chegar ao Cerrado e depois de tantos anos ver a anta naquela situação, né, centenas de animais atropelados nas rodovias. A gente, em 7 anos, nós registramos mais de 600 carcaças de antas atropeladas em 34 rodovias aqui do Mato Grosso do Sul. Então, daquelas coisas que doem o coração. Então, é um bem bolado aí de diferentes situações difíceis, enfim, comunidades perdidas no meio do nada, passando pelas dificuldades mais prementes, mas que conhecem tudo sobre a natureza, que sabem tudo sobre a anta, sobre os animais. Então, tem as coisas que te deixam com o coração partido, mas também te emocionam. É de tudo um pouco. E a segunda, Mayumi, me ajuda, pelo amor de Deus, a segunda parte da pergunta. Com questão sobre os seus maiores desafios agora, com esse ambiente, não vai ter hostil, mas está ficando assim na Amazônia. Isso. Tá.
Ano passado, né, 2020, além da pandemia, foi muito emblemática a situação, né, tanto na Amazônia quanto aqui no Pantanal, a questão da perda de hábitat, da destruição, a questão dos grandes incêndios que aconteceram. Na verdade, quando a gente pensa em Amazônia, a gente está falando de um contexto que já vem desde 2018, né, desde a nossa última eleição. A gente está numa situação bem complexa no que diz respeito à manutenção, enfim, dos nossos órgãos ambientais, com a questão da sobrevivência das nossas legislações ambientais. Todos os organismos que promovem conservação no país estão ameaçados, além da Amazônia, né, e de todos os nossos ambientes. Então, não é uma coisa de já 2 ou 3 anos, e, enfim, e a gente vai continuar certamente lidando com isso por mais um bom tempo, porque as consequências vão se desenrolar ainda por muitos anos, né? Dito isso, a gente tem que chegar lá primeiro para saber exatamente qual vai ser o nível de interface entre a nossa atuação na Amazônia e essas problemáticas, né? A princípio, a gente está indo bem focado, né, nessa questão de olhar para a ANTA com olhos de pesquisa nessas 3 circunstâncias: agricultura em larga escala, o Dendê e a questão da mineração. Mas certamente a gente vai se deparar com o que está acontecendo na vida real lá para cima, né? E a gente certamente vai se deparar com a ANTA sendo afetada por isso, e a gente vai, então, nesse momento, buscar se educar mais rapidamente possível sobre tudo isso e buscar trabalhar para botar o dedo nessas feridas diferentes também, de alguma maneira. Perfeito, Patrícia, muito obrigada. A Yara mandou uma pergunta para mim, na verdade, ela você mandou para mim no privado, se você quiser mandar para todo mundo no chat. Aí tem que mudar o to ali do chat para everyone, ou todo mundo, não sei como é que tá a língua do seu Zoom. E eu ia te perguntar, Patrícia, na verdade, antes da gente passar para a pergunta da Yara, como é que tá seu tempo? A gente já estendeu, teve papo que a gente já chegou a 4 horas de bate-papo, eu não sei se precisa chegar nesse nível, mas se você tiver corrida e a gente tem que encerrar com 1 hora certinho, tá tudo bem também. Não, fica tranquilo, eu consigo tocar mais 1 horinha de boa. Perfeito, não 3, mas também. 3 eu já vou achar mais complexo. Então, beleza. A gente vai passar a pergunta para a Yara, só reforçando, a Fran mandou aí para a Érica, né? O bate-papo que a gente teve com o engenheiro ambiental, com o Dr. Diego. Então, que legal. Foi um bate-papo da horinha. Esse daí foi meio louco, eu me assustei, assim. Yara, então, pergunta: quais países se preocupam mais com essa causa, ajudando a financiar o projeto? Bom, eu queria só avisar que a gente está com a Mariana Landiz aqui com a gente. A Mari acabou de entrar, então se alguém tiver perguntas sobre a ANTA lá na Mata Atlântica, já estou colocando a Mariana na fogueira aqui, tá? Perfeito, agora tem 2 convidados, adorei. Mariana está aqui. Nós temos financiadores, hoje em dia a maioria na Europa, então países como França e Inglaterra são grandes apoiadores do nosso trabalho. Nós temos um grande financiador na Suíça e também diversos financiadores nos Estados Unidos. Já tivemos organizações na Austrália, algumas na América Latina, inclusive, mas no momento o nosso forte está realmente na Europa. Perfeito. Acho que respondi, Yara, se quiser mandar mensagem. Patrícia, eu ia te perguntar agora, só para a gente... Uma dúvida que me veio. E, pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade. Então, porque se a Patrícia deixou, aí vocês podem... A Fran mandou uma pergunta. Fran, deixa eu só... Não, tá. Eu vou deixar essa minha pergunta para o final mesmo. Então, Fran, pode abrir o microfone. Ué, tudo bem. Patrícia, eu faço biologia, né? E aí a gente estava vendo na semana passada sobre biodiversidade, né? E a gente estava vendo como a diversidade, ela é tanto de espécie, tanto de ecossistema, quanto de genética. E eu queria saber se vocês estão monitorando essa diversidade das populações de antas. E se sim, como é que vocês fazem o estudo para comparar quão parecida ela é geneticamente? Uhum.
Nós temos uma geneticista que trabalha conosco, o nome dela é Gabriela Pinho. Gabi já vem trabalhando com a genética das antas já tem vários anos, acho que desde 2009, 2010, algo assim. Ela fez o mestrado dela na Amazônia com genética de antas, de uma determinada população daquela represa de Baubina, lá para cima. E agora ela está nos Estados Unidos finalizando um doutorado e mais para o final do ano ela volta para o Brasil e vai estar com a gente, tá entrando para o projeto de uma vez por todas, tempo integral, vai se mudar aqui para Campo Grande e vai estar conosco. E a ideia é, então, usar a Gabi, né, no bom sentido, e todas as ferramentas de genética que ela vai trazer na caixa de ferramentas dela para responder perguntas. Então, a gente está interessado, por exemplo, em coisas como parentesco, né, organização social dos animais, pensar em questões de maior propensão a questões de problemas de saúde em função da genética. Enfim, tem uma série de perguntas aí que já estão preparadas para serem respondidas com a chegada dela. Até o momento, o que a gente já realizou, uma mega amostragem. Então, todos os animais que a gente captura para instalação de colar, a gente amostra para genética. Todas as carcaças de animais atropelados que a gente encontra em rodovias, a gente amostra para genética. E a gente trabalha aí com alguns laboratórios que fazem, então, essas análises para a gente. Nesse momento, antes da Gabi chegar, o foco tem sido única e exclusivamente em parentesco, porque uma das peças do quebra-cabeça que ainda faltam para a gente, da bola de neve de perguntas que eu falei antes, é essa coisa da organização social. Então, a gente está bem focado nisso. A gente tem aí um banco de amostras de mais de 500 pedacinhos de tecido que a gente coletou ao longo dos anos, sendo, no momento, analisados para responder essa pergunta. E um banco aqui de amostras que está pronto para quando ela chegar, quando ela voltar ao Brasil. E a Gabi está fazendo também muito devagarinho, a gente está se preparando, está se munindo de amostras para uma grande análise de genética de populações. E aí, olhando para a ANTA em todas essas diferentes partes do Brasil, onde a gente já mostrou. Então, Mata Atlântica do interior, ali oeste de São Paulo, todo o cerrado aqui do Mato Grosso do Sul, Pantanal para cá, e agora a gente vai subir para a Amazônia, amostrando também. Aí tem as amostras da Gabi lá para cima, a gente quer fazer um grande esforço de pedir a colaboração de colegas já trabalhando na Amazônia para coletar amostras para a gente, né, em diferentes partes do bioma. A Fernanda vai iniciar um trabalho na Amazônia também, vai estar coletando para a gente. A Fernanda também trabalha com concessionárias de rodovias que coletam material na Mata Atlântica, lá mais da costa. Então, a gente vai estar tentando fechar esses buracos, né, de amostras para enriquecer esse estudo de genética de populações. E aí, responder essa pergunta aí que você trouxe, né? O quão similares, o quão diferentes, o quão geneticamente viáveis são todas essas diferentes populações. Esse aí é cenas dos próximos capítulos. Douglas, você queria fazer uma pergunta? Oi, sou eu de novo. Você falou sobre os patrocinadores, a maioria é internacional, mas não bate uma tristeza por parte do desinteresse dos patrocinadores brasileiros por ter pouco? Douglas, eu não sei se eu entendi. Deu uma cortadinha no meio. Você se incomoda de repetir, por gentileza? Sobre os patrocinadores, por o projeto brasileiro, etc. Só que o patrocínio sempre é mais internacional. Não te bate uma tristeza em relação a isso? Sobre o desinteresse dos brasileiros? Sim, bate, claro que bate. Às vezes dá vontade mesmo a gente dar risada de chorar no cantinho, né? Porque realmente, e não só a gente, uma infinidade de projetos fantásticos de conservação, né, no país. O Brasil é extremamente, insanamente preparado no que diz respeito à pesquisa e conservação.
Nós somos muito reconhecidos no mundo inteiro pelo nosso preparo profissional, pela nossa capacidade. Então, saber que não existem grandes possibilidades aqui dentro do país para desenvolver o nosso trabalho é bastante frustrante, com certeza. Muito frustrante. Sim, existem editais, né, uma coisinha ou outra, de vez em quando, como eu disse, não voltados para a conservação de espécies. Um ou outro, a Fundação Boticário, às vezes, solta alguns editais mais específicos para esse tema, mas, de maneira geral, é muito raro. Mas, né, o mundo lá fora está olhando para a conservação de uma forma mais ampla, né? Está olhando para tudo que está acontecendo no planeta e as demandas em termos de recursos para resolver milhares de problemas que precisam ser resolvidos, estão olhando de uma forma mais imbuída de vontade de participar e contribuir do que aqui no Brasil. Mas respondendo bem rapidinho, sim, dá uma frustração enorme. Eita, é complicado, não consigo nem imaginar. Inclusive, se você quiser falar como é que você se mantém motivada tanto, assim, acho que é o bacana. A gente está enfrentando um momento, assim, que desmotivação denomina aí o estado mental de todo mundo. Então, não sei se quiser, como é que você está lidando, Patrícia? Eu faço muita yoga, muita yoga e meditação, mas brincadeira. É a certeza interna que eu tenho, de que eu faço um pouquinho, todo mundo faz um pouquinho, como eu disse, somos centenas, milhares de profissionais de extrema competência aqui no Brasil e no mundo, vamos expandir, vamos falar do mundo. Somos os únicos capacitados para fazer o que estamos fazendo, então é até uma questão, às vezes eu até divago sobre isso, assim, é até uma questão moral, né? Eu estou preparada para fazer isso, então é a minha missão, eu tenho que fazer, vamos lá. E o que eu falei antes, né? Nós somos otimistas, a gente tem que manter a energia em alta, e a motivação, que foi a palavra que você usou, em alta, acreditando que a gente tem essa responsabilidade mesmo e vamos lá. E vamos tocar o barco. Mas de vez em quando, né, eu sempre dou risada, dá vontade de dar uns socos, uns chutes por aí, mas a gente se controla. Lana, você queria fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Patrícia, vocês, assim, têm alguma, digamos, associação com um grupo de pesquisadores e alunos de faculdades, ou vocês são um grupo à parte, digamos assim? Lana, nós somos um grupo à parte, como você disse, e eu explico. Bom, é verdade e não é verdade, duas coisas. Uma nós, o IP, a organização da qual eu faço parte, eu sou uma das fundadoras, nós temos o que a gente chama de escola IP. Nós temos um programa de mestrado profissionalizante, nós temos um centro de treinamento e capacitação com cursos de curta duração sobre diversos temas de conservação, e nós temos um MBA em conservação e sustentabilidade também. Então, a gente tem, institucionalmente, muitas atividades voltadas à educação formal e informal, né? E muitos estudantes desses diferentes cursos e atividades de educação envolvidos com projetos da instituição. Então, isso existe. Por outro lado, no nosso caso, há muitos anos atrás, no caso do trabalho com as antas, há muitos anos atrás eu optei, não sei se foi uma opção, mas as coisas acabaram acontecendo dessa forma, de ter sempre o pessoal tempo integral. Porque conservação, na verdade, quer a gente queira, quer não, é um estilo de vida, né? É uma dedicação que a gente tem que dar ou não dar.
Então, assim, é legal, é super legal. Meu marido também trabalha com conservação e ele trabalha muito com o pessoal de universidade. Então, é legal porque você avoluma o teu trabalho, né? Então, assim, você consegue ter um monte de estudantes de mestrado respondendo um montão de perguntas, um monte de estudantes de doutorado respondendo um montão de perguntas, enfim, você consegue avolumar. Mas essas pessoas vêm e vão, né? E então elas chegam, fazem uma contribuição importante, porém pontual, e se vão. Eu trabalho num estilo um pouquinho diferente, né? A gente tem a nossa equipe, a gente tem os nossos backgrounds profissionais, mas a gente está aqui e a gente está envolvido com tudo. Então, no dia a dia, no dia e noite, enfim, o que tem para fazer a gente vai lá e faz, a gente interage, a gente sabe, cada um de nós sabe exatamente tudo o que está acontecendo no projeto, é até meio obsessivo. Então, é simplesmente um estilo de tocar o projeto, mas é assim. Entendi. Eu posso fazer mais um? E aí, como faz para participar desse grupo de vocês? Vocês selecionam, as pessoas acabam sendo dessas que fizeram mestrados no Instituto ou alguma outra forma de seleção? Tem um pouco disso, né? A escola, gente, meus cachorros estão latindo, é hora deles brincarem, perdão. Tem essa coisa da escola IP trazer gente, né? E aí você acaba, né, identificando alguém e, enfim, rola ali um namoro, noivado, casamento, a pessoa acaba vindo para o projeto. A gente faz também processos seletivos, tipo agora, recentemente, a gente fez processo seletivo para veterinários, acabamos de contratar 3 veterinários, e assim vai. Tem um pouco de tudo, Lana. Às vezes, alguém chega com uma super ideia e acaba se juntando à equipe. E a gente trabalha também, a gente tem a nossa equipe tempo integral, que são, como eu expliquei antes, é essa galera que está envolvida com tudo, é o cerne, é o coração da ENCAB, do programa. E a gente tem também os nossos, que a gente chama da nossa rede de experts, né? Que são as pessoas que a gente enche o saco, lança a mão nos momentos em que a gente vai lidar com temas para os quais a equipe, não necessariamente tem o preparo necessário. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a Fernanda Abra, que está aqui conosco, que é a nossa guru da questão de atropelamentos em rodovias. Então, quando a gente chega no momento de trabalhar a questão seríssima, como eu já falei, do atropelamento de antas em rodovias, Fernanda é a nossa guru, é o nosso cajado, é a pessoa que nos ajuda a trabalhar com essa questão. A Mariana Landis, que está aqui também, a Mari tem uma super experiência com a questão de conflito, a gente falou nisso, com a questão de caça, ela trabalhou com isso no mestrado, está trabalhando com isso no doutorado agora também, então é aquela pessoa que a gente vai conversar, que a gente também puxa quando precisa falar nesses assuntos. A gente tem uma pessoa de mapeamentos, a gente tem uma pessoa de reprodução, a gente tem, enfim, esses gurus, essa rede de experts que nos acode, que nos socorre quando a gente precisa dessas ajudas também na caminhada, que são os grandes parceiros da ENCAB também. A Lana adiantou uma pergunta que eu queria fazer, mas eu vou mandar ela para o final de novo, desculpa, gente. Eu tinha uma dúvida, um pouco voltando à questão da educação ambiental, Patrícia, porque assim, quando eu estava pesquisando, né, mais a respeito, a gente vê que além de todas as ameaças que as antas enfrentam, elas ainda assim elas não são classificadas como uma espécie em risco de extinção ou em risco de extinção, né? Tem essa classificação. Elas estão como vulneráveis, né? Eu queria te perguntar assim, como é que essa classificação se ela ajuda ou atrapalha o seu trabalho de educação ambiental, porque elas são vendidas, né, mediamente falando, como uma espécie, né, fóssil vivo, né, uma espécie que mudou pouco, que está aí há 50 milhões de anos quase,
E aí o ideário fica tipo, como é que eu, ser humano, vou atrapalhar a existência de um bicho que está aí, ó, há muito, muito tempo, sabe? Sim. Então, tem vários aspectos da tua pergunta. Um deles, a questão do fóssil vivo. Realmente a lógica é bem essa que você acabou de colocar, né? As pessoas costuram dessa forma. É um animal que está aí desde blá, 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 e vai continuar aí até blá, 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 né? Então, assim, não tem muito... A gente não precisa fazer nada. O bicho é resiliente, o bicho é plástico, o bicho passou por uma série de ondas de extinção e sobreviveu. Mas o que a gente coloca, e que é o grande diferencial da onda de extinção na qual nós estamos entrando agora, é a presença do homem, né? Então, agora a gente tem a gente dando aquele empurrãozinho final, né? A cerejinha no bolo. Então, antes, esse bicho tinha instrumentação para se safar, né? A situação era complexa, sim, mudanças climáticas, enfim, tudo que já passamos, tudo que o planeta já passou, mas agora a gente tem o fator ser humano para empurrar esse bicho da beira do abismo, se for o caso. Então, a gente tem que levar isso em consideração. A questão do vulnerável, Mayumi, na verdade, é uma categoria de ameaça. Então, é a primeira categoria de ameaça antes de descer para não ameaçada, tá? Então, a gente tem vulnerável à extinção, a gente tem ameaçada e criticamente ameaçada. Aí tem regionalmente extinta, enfim, extinta na natureza, tem uma série de categorias. Mas vulnerável é uma categoria. E ela aponta, olha só, esse animal requer atenção de conservação, porque se não intervirmos, ou se ao menos não estivermos atentos, ela corre o risco de subir nessa categoria muito rapidamente. E a razão principal para isso é o ciclo reprodutivo desse animal. É um bicho que se reproduz mega lentamente. Então, o bicho tem como se diz, uma gestação super longa, né? 13, 14 meses, nasce um bebezinho, aquela melanciazinha linda que a gente vê nas fotos. Esse bebezinho pode sobreviver ou não. Existe uma alta taxa de mortalidade dos pequenos no início da vida, então muitos morrem. E aí essa fêmea, então, leva um tempo para entrar no cio novamente e aí engravida de novo. Então, a gente está falando aí de um ciclo reprodutivo de cerca de 2 anos. Então, eu costumo exemplificar para as pessoas, pensa assim, uma população que tenha 100 antas e que tem algum impacto, um conjunto de impactos agindo sobre essa população, que é pequena já, né? E que a gente falou antes sobre a questão das antas em áreas protegidas, em áreas não protegidas, grande maioria das populações são pequenas em áreas não protegidas, né? Então, esse é o contexto que de fato existe. 100 antas é até grande essa população, mas vamos lá. 100 antas sofrendo ali um impacto, um conjunto de impactos, atropelamento, caça, enfim. E vamos dizer que essa população seja reduzida a 50%, 50 antas, que aí já é uma população quase inviável. Essa população muito dificilmente vai conseguir se recompor com essa reprodução tão mega lenta, né? Porque esse bicho, sei lá, as fêmeas reprodutivas vão produzir um filhote a cada 2 anos e muito provável que ele morra, né? Então, essa é a grande justificativa de, tá bom, esse bicho está distribuído lá grandão, América do Sul, né? Como a gente disse, em algumas partes da distribuição ela está melhor do que em outras, já demos exemplos disso. Está sofrendo esse conjunto de diferentes ameaças, né? E está perdendo animais. Então, com isso, a gente consegue justificar manter esse bicho na listado como ameaçado na categoria vulnerável. E é extremamente importante que a gente mantenha esse animal nessa categoria. É um grande... Que palavra que eu uso? É uma briga para a gente, basicamente, a cada reavaliação de lista vermelha, a gente tem que brigar muito e levar muita informação, levar muito dado, colocar na mesa tudo que a gente sabe sobre esse animal para manter
essa categoria, e é um processo pelo qual a gente passa aí a cada 2, 3 anos. Aqui no Brasil, a lista vermelha nacional é bem mais bacana, porque a gente optou, o ICMBio optou por trabalhar por biomas. Então, a gente tem categorias para ANTA por biomas. Então, a gente olhou não só para ANTA América do Sul, ANTA Brasil, a gente olhou para a ANTA no Pantanal, a ANTA na Amazônia, a ANTA no Cerrado, a ANTA na Mata Atlântica e a ANTA na Caatinga, localmente extinta, tá? E aí, então, você tem mais instrumentação para esmiuçar, a gente tem mais um zoom ali da situação do bicho. É mais ou menos isso. Perfeito, obrigada, Patrícia. A Fran tem uma pergunta também, Fran? Patrícia, sobre isso que você estava falando, esse esforço de conservação, né? Eu queria saber se existe algum aplicativo ou algum programa de ciência cidadã para que a própria todos esses biomas possam, tipo, colocar um pontinho, né? Colocar uma ocorrência da visualização de uma das ANTAs, né? Eu queria saber se já existe ou se existem perspectivas para isso. Francisca, já existiram iniciativas pontuais, né? Algumas lideradas por nós, outras não. Todo esse processo de avaliação da lista vermelha, que eu mais ou menos descrevi agora há pouco, tem um componente desse, tem uma consulta pública, tem a participação de especialistas em todo o país, representativos, né, das diferentes regiões onde a ANTA está, e inclusive a gente vai estar revisando esse mapa bem do jeitinho que você descreveu aí, os pontinhos de ocorrência, a gente vai estar revisando esse mapa semana que vem, na quarta-feira, para publicar uma nova versão da avaliação da ANTA para o país, para o Brasil. Então, isso existe num formato formal, né, oficial, vamos dizer assim, dessa forma. Mas existem aí iniciativas de ciência cidadã. Por exemplo, quando a gente monitorava sistematicamente os atropelamentos de antas aqui nas rodovias do Cerrado, do Mato Grosso do Sul, nós tínhamos uma rede de WhatsApp, em que a gente foi inserindo pessoas ali da comunidade da nossa área de estudos para que elas nos informassem, para que elas nos enviassem informação no caso em que encontrassem carcaças de antas atropeladas, né? Então, com isso, entre outras metodologias que a gente usou, a gente conseguiu levantar muita informação, muita informação. Então, o motorista da ambulância que leva o pessoal que sai da agrovila do assentamento tal, lá no interior, que traz o pessoal para fazer exame médico em Campo Grande, estava lá. Então, é o motorista da ambulância que percorre a rodovia 2, 3, 4 vezes por dia. O pessoal da Polícia Rodoviária, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Eram centenas de pessoas que nós tínhamos ali e que colaboraram com esse trabalho. Agora, com o projeto Antas Urbanas aqui em Campo Grande, a gente está novamente estabelecendo uma rede com moradores da cidade, moradores de toda a cidade de Campo Grande, particularmente aqueles que moram próximos das áreas verdes da cidade, né, e que possam contribuir conosco coletando informações, coletando registros, avistamentos desse animal aqui na cidade de Campo Grande. E aí são apenas 2 exemplos, mas em situações pontuais, específicas, a gente lança a mão dessa oportunidade fantástica da ciência cidadã para contribuir com o nosso trabalho, sim. Obrigada, Fran. Obrigada, Patrícia. Patrícia, eu vou concatenar aí com a pergunta da Fran, então, já para aproveitar. E voltando à pergunta da Lana, né? A Lana comentou sobre essa questão mais institucional da organização de vocês. Eu tenho uma pergunta um pouco mais abrangente, vamos dizer assim, porque, assim, sendo bem sincera para você, eu acho que boa parte da galera que mora na costa brasileira hoje, né, na costa, né, mais para perto da costa brasileira, nunca viu uma anta de verdade. Eu nunca vi uma anta enquanto eu era criança, principalmente. Eu não vou dizer nem que eu confundia com um tamanduá, eu achava que a anta era um tipo de capivara. Acredito. E eu fico pensando assim,
esse lance da conservação é complicado, e como é que a gente, assim, a gente já está fazendo aí um trabalho de conscientização aqui, a galera que está nesse grupo vai poder chegar em alguém e falar, opa, então, para familiar, para tia do Zap, chegar e falar, então, antas não são capivaras, tá? Como é que o trabalho de vocês se relaciona aí, se vocês... Ai, gente, tô complicada, minha dicção hoje tá boa. Se vocês trabalham com voluntários também, e se não, né, como é que a gente que está aqui, longe dessa espécie, pode colaborar, né, com o trabalho de vocês, com o trabalho de conservação das antas no geral? Tá. Essa é uma pergunta super difícil de responder, na verdade. Mas sim, como você disse, existe um desconhecimento sobre a espécie, desde sempre, na minha geração, na sua, nas próximas que virão, e no Brasil e fora do Brasil, e parte do nosso trabalho contribuir para solucionar isso. Então, por isso, o nosso trabalho de comunicação é tão forte, porque a gente busca, como eu disse, um montão de diferentes ferramentas para colocar a anta na boca do povo, né? Para as pessoas verem lá uma foto de anta e saberem que é uma anta e não uma capivara, um tamanduá. A gente trabalha muito com a mídia, muito, muito, muito. É difícil a gente ter uma expedição de campo em que não vá um veículo de mídia com a gente. Eu sou bastante... Me esforço muito para criar o máximo de oportunidades possíveis nesse sentido, para espalhar notícias e falar sobre a causa da conservação desse bicho. Por isso eu estou aqui com vocês hoje. Para mim é uma super experiência, uma super oportunidade para falar desse animal, e toda oportunidade que eu tenho eu vou utilizar. E aí, assim, em alguns casos a gente é bem sucedido, em outros casos a gente não é, e a gente vai tentando ser criativo e tentando criar outras oportunidades, né? Então, eu costumo brincar que é uma coxa de retalhos. Então, a gente tem a comunicação, a gente tem o turismo científico, em que a gente traz lá a tia do Zap, né, que vem para o campo com a gente, conhecer o trabalho, conhecer a pesquisa. Ela vai ser exposta ao que está acontecendo, a rotina de um grupo de pesquisa, a rotina de um pesquisador, enfim, uma captura lá no campo. Então, a gente organiza grupos nesse sentido também. Voluntários, a gente teve uma primeira experiência com voluntariado no ano passado, foi bem bacana, a gente vai fazer mais disso, com certeza, foi super, super, super enriquecedor para a Encabe, para o programa. Então, assim, tem um monte de diferentes oportunidades e a gente trabalha nesse preceito de que a gente traz as pessoas para perto da gente, a gente vai falar sobre o animal, a gente vai ensinar o que a gente é capaz de ensinar, a gente vai oferecer a capacitação, a gente vai fazer com que essa pessoa se envolva, a gente vai fazer com que essa pessoa se apaixone pelo animal, pelo projeto, por nós, enfim, que essa pessoa leve com ela essa maior habilidade de falar sobre esse bicho com mais propriedade, como você também falou. Então, é uma certa lavagenzinha cerebral assim que a gente faz em qualquer oportunidade que a gente tem de ter essas pessoas conosco, sendo expostas ao trabalho. Não sei se eu te respondi, Mayumi, você me diz. Respondeu sim. Estava falando aqui para a Lana no chat. Alô, Lana, sua oportunidade, voluntariado. Patrícia, a gente falta uns 3 minutinhos aí para 6h30. Eu ia perguntar se alguém tem mais alguma pergunta, senão a gente ia encerrando. E peraí, vamos dar daí, dou-lhe uma, dou-lhe duas aí, pessoal. Tem uma pessoa com a mãozinha lá, Nádia. Eu queria saber como que faz, tipo, onde acompanhar para saber se vocês já abriram para voluntários de novo ou não. Lana, nas nossas mídias sociais, tá? Então, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente está tentando ser mais ativo no Twitter, não sei se vai funcionar, porque a gente não aguenta tanto. A gente tem um canal no YouTube super legal,
Então, o meu Facebook pessoal, eu acabo soltando muita notícia do projeto lá, muitas divulgações das nossas atividades são lá. Então, eu te peço que fique de olho nas nossas mídias sociais. Tá bem, obrigada. Nada. Fran, se você quiser perguntar e se puder também depois só colocar as mídias aqui do Encabe no chat, seria legal. Pode mandar bala. Patrícia, na verdade, essa era uma pergunta bem específica. Diga. E era ainda sobre a questão genética, os estudos genéticos. Eu estava estudando na matéria de conservação que existe um índice que é o FST, né? Que é muito usado nesses estudos. Só que para a utilização desse índice, os pesquisadores eles escolhem ou alguns lotes específicos dentro do aspecto de todo o padrão genético da espécie. E eu queria saber se você saberia responder, ou se é mais com a parte da geneticista, como é feita essa escolha dos genes ou dos loci que serão escolhidos. Uhum. Eu diria a você que perguntas assim mais aprofundadas sobre genética, eu teria que colocar você em contato com a Gabriela. Nós temos, no momento, 14 marcadores que estão disponíveis para serem utilizados para as nossas análises genéticas e eles funcionam melhor para diferentes... Eles conseguem promover a genotipagem de forma mais adequada para alguns tipos de amostra biológica, nem tanto para outras. Então, fezes a gente não tem conseguido tocar muito para frente, já o tecido, que tem uma qualidade de DNA mais adequada, ou pelo, a gente tem conseguido trabalhar melhor. Mas, se você tiver um super interesse, eu percebi que você tem nessa parte de genética, eu posso te mandar as nossas publicações, o que já saiu até o momento, e te colocar em contato com a Gabi, que é a nossa guru de genética, e ela vai saber te responder suas perguntas com muito mais propriedade do que eu, com certeza. Eu estava muito com essa dúvida, e nem a professora, porque é bem específico, né? E a professora não trabalha com essa área, então ficou difícil responder. Não, me escreve, me manda um e-mail, enfim, a Mayumi tem os meus contatos, e aí eu coloco você em contato com a Gabi. Beleza, tranquilo. Beleza. Perfeito, pessoal. Mais alguma pergunta? Se puder, eu tenho mais uma dúvida também, que eu queria muito perguntar. Ai, calma aí, deixa eu conferir. A gente tinha várias, na verdade. Eu tenho 10 perguntas, assim, que eu sempre acabo preparando. Mas é uma pergunta bem boba, Patrícia, bem bobinha mesmo, assim. Eu sei que você tem esse trabalho, assim, a gente, inclusive, fez um post recentemente, aliás, novamente agradecendo ao PV, por aquele post maravilhoso, de anta não ser xingamento, né? E eu sempre fiquei me perguntando assim, porque a anta tem o segundo nome, que é Tapirus é o nome. Tapirus terrestres. Isso. Esse é o nome científico, né? Mas tem gente que chama ela de tapir, tipo, só tapir, assim, tipo... Tem. Pessoas que manjam ou conhecem um pouquinho mais das culturas indígenas, das linguagens, dos idiomas indígenas, às vezes costumam utilizar o tapir. Então, pessoal mais de interior, assim, de algumas partes do Brasil, já escutei bastante. Mas, de maneira geral, é a anta mesmo. Aliás, agradeço vocês sobre aquele post, que foi fantástico, adorei. Amém, TV. Eu tinha essa dúvida mesmo sobre a utilização desse outro termo, porque às vezes eu fico pensando que tirar um termo da língua portuguesa é um negócio complicado pra caramba, né? A gente tem muitos grupos ultimamente que têm tentado conseguir... É que lutar contra a gente chata da língua portuguesa é complicado, essa é o que eu queria falar. E às vezes eu fiquei pensando, tipo, você já passou pela sua cabeça de tentar resgatar esse outro termo, tapir, como tentar utilizá-lo como um nome mais... como posso dizer? Sumiu a palavra em português, mais spread, assim, mais geralzão, espalhado, para designação da anta?
É menos pejorativo, talvez, né? Menos conectado Isso. coisa pejorativa do bicho. Nunca pensei, não. Você acabou de dar uma ideia. Mas, na verdade, a gente tem uma jornalista ambiental que se chama Liana John. Ela foi editora executiva daquela revista Terra da Gente durante muitos anos, décadas. E a revista, na época, era bastante focada na fauna nacional brasileira. E a Liana é uma grande fã antológica. Assim. Ela é uma jornalista louca por antas. E ela é a nossa... Ai, gente, o pessoal está postando aí as mídias no chat, tá? Se vocês quiserem olhar ali depois. E a Liana me convidou para escrever um livro. Ela falou, Paty, vamos escrever um desses coffee table, né? Esses livros de mesa de centro, são aqueles grandões, bonitões, todos, né? E ela disse, Liana, escreveria sobre... eu escreveria sobre a parte biológica do animal, o bicho, enfim, biologia, ecologia, e ela sobre a parte lendas, toda a questão cultural, quais são as lendas brasileiras onde esse bicho é mencionado, histórias do Brasil, né? Desde quando resgatar em tudo que já existe de registros da história do país, onde a anta começa a aparecer, enfim, um montão de coisas. E uma das vertentes de pesquisa da Liana é buscar entender de onde vem essa porcaria dessa menção pejorativa, né, da anta bicho desprovido de inteligência. E ela está indo muito a fundo, a gente tem 3 explicações no momento, mas eu não posso contar porque vai sair no livro. Justo. Para matar nossa curiosidade, tem previsão de quando vai sair? Cara, a gente tá... Não, a gente está buscando recursos, né? Estamos buscando recursos financeiros para publicar o livro. O livro está praticamente escrito, né? A gente já fizemos aí algumas revisões. Nesse momento, os capítulos estão em mãos de amigos, né? Que estão botando aquele olho de amigo para revisar para a gente. Mas, enfim, é muito caro publicar um livro, então a gente está agora saracoteando por aí, buscando formas de tentar financiar a publicação, ou através de alguma editora, ou conseguir o dinheiro e publicarmos nós mesmas independentemente. Veremos. Mas 2021 não vai ser, provavelmente 2022. Ai, tomara que dê. Tomara. Patrícia, então acho que é isso, né, gente? Se alguém tiver mais uma pergunta, fale agora, os caras para sempre. O PV falou, a gente faz a divulgação para vocês, Patrícia, é isso. Opa, vou contar. Por favor. E, gente, acho que é isso, então. Eu quero te agradecer, Patrícia. Acho que é sempre muito legal quando uma pessoa, assim, uma personalidade tão grande, vamos dizer assim, aceita um convite da gente, que faz esses papos menores, assim. Eu acho que é uma conexão que a gente acaba tendo e uma visão diferente sobre vocês, né? Que são muito mais acessíveis do que a gente espera. O famoso gente como a gente, acho que isso é importante, principalmente na área científica do Brasil, que está sofrendo todos os ataques ultimamente. Então, eu queria muito agradecer por você ter aceitado, por você ter disponibilizado seu tempo para a gente. E agradecer a todo mundo que está aqui, que falou, nossa, esse papo sobre antas parece interessante, eu vou lá conferir. Espero que tenha sido tão enriquecedor para vocês quanto foi para mim, para a gente da quarentena. E é isso, eu acho que se você quiser falar alguma coisinha para encerrar. Não, eu que super agradeço, mais uma vez, como eu disse, eu adoro falar de anta, adoro, e é muito gostoso o esquema que vocês têm de perguntas, sem uma apresentação formal, achei super bacana, mais um papo mesmo, e eu acho isso fantástico. Parabéns pelo trabalho de vocês, e assim, eu espero que todo mundo esteja saindo daqui com o cérebro relativamente lavado, como eu disse, e que, por favor, nos ajudem a espalhar a notícia. Alguém perguntou, né, como ajudar, como contribuir para a conservação da anta. Fala sobre esse bicho,
fala, conta a história para sua família, para os seus amigos, para colega de trabalho, enfim, todo mundo que vocês conhecem, falem. A gente precisa que mais gente conheça esse bicho, a gente precisa que mais gente se importe, que mais gente se orgulhe de ter a anta como o maior mamífero terrestre do país, né? Esse bicho fantástico, jardineira da floresta. A gente precisa de mais soldados. Super obrigada, adorei. Anta é símbolo brasileiro. Eu vou lembrar vocês também que em breve esse papo vai sair também nas mídias, no YouTube principalmente, gravado. Então, quando ele sair, vocês vão poder disseminar a própria voz da Patrícia por aí. E acho que é uma boa ajuda para começar, enquanto a gente ainda não pode ir lá ajudar fisicamente. Super agradeço. E, Patrícia, muito obrigada de novo. Já avisando todo mundo, então, mês que vem tem outro papo. A gente vai falar sobre o Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e a regulamentação de organismos geneticamente modificados. Então vai ser legal também. E é isso, gente. Acompanha a gente. Vocês têm 5 minutos para ouvir a palavra da antologia hoje. Parabéns, essa vai ser a nova... Muito bom. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. E não sei, se tem alguma coisa que alguém quiser falar, pode falar à vontade. O slogan, todo mundo, por favor, anti-elogio. Hashtag anti-elogio. Hashtag anti-elogio, gente. É isso. Levantar tuitaço da próxima vez. 27 de abril é o Dia Mundial da Anta. Então, vocês podem ajudar a comemorar. Daqui um mês já. Aí já, gente, anota no calendário pra gente fazer um post assim, ó, exclusivo, bonito. E muito obrigada, gente, de novo. Obrigada, gente. Se cuidem, fiquem em segurança. Fiquem em segurança e tá complicada a situação, por favor, segurança. Vamos segurar junto. Um beijão a todo Mayumi. mundo. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Tchau, gente. Vou fechar a sala.